Esta vagabunda que está acusando o Felipe Martins e o Bolsonaro de racista, a mesma vagabunda que vai pro culto é respeitada. O Lula tá dizendo que um negro não pode representar o Brasil. Pra menininha negra, como é que é aquela frase que ele Gostar de um batuque. deve gostar de um batuque? Vagabunda vai no culto domingo e é respeitada, passando pano pro Lula, que fez relação sexual com bicho, com cabra. Eu gosto muito de falar disso que o Olavo comentou, porque o pessoal tem que começar a tratar essa gente desse jeito. Não quer chamar de vaca? Beleza, mas chega lá e diz: você é uma covarde canalha. Canalha é o mínimo que você pode falar, já que o pessoalzinho não gosta de palavrão, pelo menos canalha. O bom mesmo seria filha da puta. Né? Porque você é inadmissível. Essa mulher, ela tá querendo fazer com que pessoas no exílio nunca mais vejam os pais. É isso aí. Meu irmão, essa mulher tá querendo que o pai do menino brasileiro lá, como é o primeiro nome dele? O Lucas. Ela quer que o Lucas brasileiro nunca mais veja o filho. Olha o tamanho da maldade dessa gente. E imbecilidade, porque isso daí, na verdade, você sabe que é só assim, tipo, isso só vai acontecer com eles, né? Não vai acontecer comigo. Então, quanto mais gente eu botar no meio do caminho do moedor de carne, a moedor de carne vai ficando mais longe de mim, mas no fundo ele não sabe que vai chegar nela, né? Esse é sempre o erro de todo mundo de qualquer coisa que não seja da esquerda. Quer dizer, mesmo o pessoal da esquerda não sabe disso, que eventualmente eles vão entrar no moedor de carne, né? Isso sempre foi assim, sempre vai ser assim. O Joel comentou aqui, e gente inocente, ela não criminosos. Sim, mas isso esse- é o que é cruel, né? O, Mas a o, graça é essa, né? a graça, É o o gostinho tinho deles. é o fetiche, assim, putz, a gente vai botar alguém, que é inocente, nunca fez nada. Ah, tem coisa melhor do que isso? Para eles é assim. Mas é doideira mesmo, né? É louco. Porque você vê, é aquela coisa daquela mulher lá que se diz filósofa, como é que é o nome dela? A Tiburi? que fala do cu? Não, a outra. Qual? Desculpa. Chauí, né? Ah, Chauí. Marilena Chauí. Chauí, Marilena Marilena Chauí. Chauí. É aquilo, eles odeiam a classe média, eles não conseguem ver um trabalhador, entendeu? Eles não conseguem ver um pai de família que tem que sair todo dia de manhã cedo e volta à tarde para trabalhar lá, dando suor dele todos os dias para conseguir sustentar a família e pagar as contas. Não tem coisa mais abjeta para a esquerda do que ver isso. Ela não aguenta, ela não Não. suporta. Sabe, aquela senhora que tem que sair para limpar todos os dias, né, para poder aí cuida do filho, são vários filhos, cuida da casa, cuida do marido, trabalha. A esquerda odeia pessoas assim. Por quê? Porque não são militantes, porque eles não vão ter tempo para ser militantes. Eles têm que trabalhar. Eles têm dinheiro, então não vão depender do Estado para sobreviver. Então eles não votam na esquerda. Vocês percebam o nível de psicopatia dessa gente. Se você não colabora com a esquerda de alguma forma, você precisa ser eliminado. É assim que eles pensam. Eles podem não falar isso, isso pode até não ser consciente, mas é só você olhar as ações. Todas as ações de governos esquerdistas e de pessoas que já foram contaminadas com a ideologia esquerdista são ações de quem odeia pessoas trabalhadoras. E agora a gente está vendo isso com uma clareza ímpar. Esse é o único lado positivo dessa história toda. Porque agora, muita gente que era isentona, muita gente que não achava que não é bem assim e tal, está começando a entender o seguinte: quando a gente vai mostrando a história, e é por isso que a mídia não fala. A mídia até hoje nunca falou da história das pessoas que estão presas no 8 de janeiro. Vocês já perceberam isso? Fantástico já fez história de travesti que abusou sexualmente um menino lá, acho que E tinha matou o 9 menino? anos, né? E matou, né? Abusou e E era da matou família, se não me engano, era sobrinho dele. né? um menino, né? Já fez história entrevistando assassino, lembra aquele maníaco do parque, né? Que matava, estuprava, matava não sei quantas mulheres, mas eles são incapazes de ir lá no presídio e fazer uma entrevista com a Débora, fazer uma entrevista com o Lucas, fazer uma entrevista lá com a dona Vildete, Dona Dalgisa. a Dalgisa, né? Eles são incapazes. Por quê? Lucas Brasileiro. Pois é, porque eles sabem que no dia que a população
Eu não estou falando aqui da galera que está assistindo a timeline, porque vocês podem ter certeza, vocês são minoria. No dia que a população como um todo, a maioria do Brasil, entender o que está sendo feito com essas pessoas do 8 de janeiro e quem são essas pessoas, porque o que a mídia falou no dia, eu assisti pela TV, eu lembro, terroristas, chamavam de terroristas, bandidos, golpistas. No dia que a gente pegar, né, a Globo, o SBT, a Record, pegar e mostrar quem são essas pessoas, Mas aí você as humaniza a pessoas, pessoa. exato, as pessoas vão entender. Caramba, é igual a minha tia, É igual a minha tia. é igual a minha O avó. pessoal no chat está Hum. dizendo, igual a Alexandre de minha mãe, Moraes igual a minha mãe. jamais autorizaria que você fizesse uma entrevista com qualquer um dos presos do 8 de janeiro. Mas tem alguns Qualquer que um estão, dos... tem alguns que estão no exílio. Por que dos não entrevista os que sim, estão no exílio? esses sim, poderíamos. Mas os que estão presos verdadeiramente, Mas esses, tem a galera que está no exílio também, esses não não tem entrevista. como. Tem os pais, tem as mães. A Né? gente teve o depoimento do seu Evandro, brasileiro, né, na Exato. semana passada, Então, assim, extremamente emocionante. Você não precisa pedir autorização para Alexandre de Moraes para conversar com um pai, com uma mãe, com um filho, com um neto de pessoas que estão presas. Então, ainda que tivesse esse problema da autorização do Alexandre de Moraes, não justificaria. E além do mais, é de interesse público. Então, ideologicamente, a questão é ideológica, tá? Olha o nível de psicopatia dessa gente. Para não ter risco na cabeça deles, tá? Para não ter risco do Bolsonaro vencer a eleição, poder concorrer ano que vem, eles estão dispostos a jogar centenas, milhares de pessoas, se for preciso, na cadeia e deixar essas pessoas apodrecer até morrer. É isso que as pessoas têm que entender. É isso que as pessoas têm que entender. É o nível de psicopatia dessa gente que hoje está nos poderes legislativo, executivo e judiciário, nas polícias e na mídia. Né? Também tem gente assim nas Forças Armadas. Né? A gente viu lá o general da perfídia, entre outros. E, inclusive, as Forças Armadas já falaram que qualquer aglomeração em frente a quartéis Está proibido. será duramente, né, O sistema de segurança foi bem claro quanto a isso no Distrito Federal. retirado. Né? Proibido qualquer tipo de aglomeração em frente a quartéis. Pelo menos isso vai travar a galera louca que acha que alguma solução vem no exército, né? Pois é. Levantar só uma bola aqui pro Sandro, porque eu não vou mostrar a thread toda. Quem quiser leia lá no meu perfil do Twitter. Mas eu vou pedir pro Pedro só mostrar, bota a tela inteira, Pedro, que eu quero levantar essa bola pro Sandro. Era aquele negócio de proteína de sangue jovem que serve para retarda o envelhecimento. Enfim, aí eu fui fazendo as perguntas pro Grok, vai descendo ali, Pedrão. Eu fui fazendo uma. Se você for nesse perfil aí, nessa publicação, é só você ir descendo um documento que comprova, vai até a penúltima, tá, Pedro? Um documento que comprova que a Rockefeller Foundation, ela, desde a década de 30, financia programas. Eles fizeram. Depois que eles foram descobertos, né? Aquele documento que eu mostrei lá em cima, mostra lá em cima de novo, Pedro, rapidinho. Só a imagenzinha do documento, só arrastar assim. Esse documento aí, essa foto é minha, esse dedo é meu, eu tô na minha varanda. Aí eu perguntei assim: esse documento aqui, esse Annual Report da Rockefeller Foundation de 1933 aqui é verídico? E aí o Grok vai responder: não, é verídico sim. Né? Uhum. E esse documento fala do plano eugenista da Rockefeller Foundation para diminuir a população mundial e, além de diminuir a população mundial, fazer controle populacional e controle das pessoas usando biologia, né, picadinha, usando física, química. Isso está no documento e o Grok não negou. E aí eu perguntei no final ali, desce ali, é a pergunta crucial para o brasileiro, se isso foi implementado no Brasil. E aí ele fala abertamente. Coloca a tela inteira, e aí aqui eu jogo a bola para o Sandro, porque como os cristãos... Porque o pessoal não sabe por que tem tantos filhos cristãos. As comunidades cristãs aqui nos Estados Unidos, católicas e evangélicas, elas são extremamente numerosas. E no Brasil, o número de filhos é baixíssimo. E ali está bem claro. Sim, a Fundação Rockefeller, via Population Council, coisa que o Olavo via falando, todo mundo dizia que era teoria da conspiração. E a BenFan, né, fundada em 1965 no Brasil, durante o regime militar,
financiou programas de planejamento familiar. Planejamento familiar é a palavrinha que eles usam para controle populacional. No Brasil e outros países em desenvolvimento, ou seja, eles pegaram países pobres, faziam com que esses lugares tivessem uma população menor, promovendo contracepção e educação. Aí o cara tá lá na igreja, evangélica, católica, pode voltar aqui, eu levanto a bola pro Sandro, ele jura de pé junto que a crença dele de controle populacional, contraceptivo, etc., veio dele. Ele acha que aquela ideia veio dele. Na verdade, aquela ideia veio de uma fundação bilionária, junto com a mentalidade tecnocrata dos militares, e ele jura de pé junto que ele tem menos filhos porque ele teve essa ideia. A cara do Sandro. Você já perdeu a graça toda, você já falou tudo, já mete mostrou o bronca. spoiler. Sim, isso daí já vem até antes disso. 1930 foi quando eles deram o aval, né? Isso já começou antes, no século XIX, na verdade, começaram com isso. Tanto que o próprio Canadá, por que ele tem a população baixa hoje? Vários lugares, não foi só os países pobres, né? Eles jogaram isso no mundo. Quem pegou, pegou, né? Por exemplo, a África, eles ignoraram isso daí. A Ásia, o pessoal ignorou isso daí. Mas realmente no Brasil, que nem você falou, foi tão subreptício que as pessoas não se tocam, elas acham que a ideia vem deles. É o que o Olavo falava. Trace de volta de onde é que você tirou essa ideia. Mas ninguém faz isso daí. Né? Porque você estimula a pessoa a ter assim, não, isso é uma ideia minha, isso daí é uma ideia que eu tirei da Bíblia, isso é uma ideia que... E assim vai, mas foram vindo daí não só da Rockefeller, né? Rockefeller é uma das que subvencionou isso, a Fundação Ford, aquelas todas que a gente já sabe. E as pessoas não se tocam. É quase um filme de terror para mim, às vezes, conversar com certas pessoas, porque elas afirmam de pé juntos que não, eu tive essa ideia por minha conta mesmo, fui eu que eu cheguei a essa conclusão e eu acho que não tem que ter tantos filhos, etc. Mas não repara que isso estava nos filmes, que estava nas novelas, que foi colocado de pouco a pouco nas universidades. E, a gente, para fazer esse retorno, desfazer isso daí, teria que levar de novo 30, 40 anos para desfazer esse mal que foi colocado. E o pior é isso, são pessoas que supostamente deveriam, que acho que é o nível de requinte de crueldade que foi implementado isso em gente que deveria saber que a ordem divina foi crescer e multiplicar. Mas, de alguma maneira, isso daí foi completamente... É o requinte de crueldade. Assim, com quem que a gente pode manipular mais ainda? Esses caras aqui que são ateus são fáceis de manipular. Não, vamos ver até onde a gente vai. Porque é sempre um ponto a mais, né? Tem sempre um fetiche a mais de ir deturpando a ideia das pessoas, a cabeça das pessoas. Então, e daí para o julgamento do Bolsonaro, é um pulo. A pessoa já tem a mentalidade toda programada dentro da cabeça dela. Fazer uma atividade como essa da Elisiane Gama, eles escolhem a dedo qual esquerdista que eles vão pegar. E o esquerdista, eu gosto muito quando o Olavo falava assim, não, mas fulano não leu Marx. Lembra quando os caras falavam assim, não, fulano não é marxista, fulano nunca nem leu Karl Marx, né? Sim. O Olavo ria disso. Assim, ô, amigão, você quer dizer para mim que o cara que puxou a manivelazinha ali para descer o gás, na câmara de gás, lá no campo de concentração, ele não era nazista porque ele não leu Mein tinha, Kampf. ele não leu Mein Kampf, né? Ou seja, ele não leu Minha Luta, né? É. Do Hitler. Então, se ele não era ideologicamente fascista, então ele não era fascista. Ele estava com o uniforme da SS nazista, ele puxou o gás, ele matou todo mundo, mas se ele não era intelectual, né, então ele não era um membro do movimento. Olha, membro de movimentos e grupos não é adesão intelectual. Ela é adesão comportamental. Ela não é uma adesão intelectual. Gravem isso. Quando alguém é comunista, socialista, é porque está obedecendo a ordem do comando. Não importa o que aquela pessoa acredita. Até mesmo porque ela provavelmente não dá acreditar em quase nada. Né? Então, se está obedecendo a ordem, está obedecendo. Você sabe quem é Elisiane Gama?
Ela na Dilma, no impeachment da Dilma, ela votou a favor do impeachment da Dilma. Ela ficou no tal do Fora Temer. Ela, porque o terceiro livro começou em 2014, eu lembro bem da Elisiane Gama, porque ela entrou em 2015. Ela chegou em Brasília quando o terceiro livro estava começando. Então eu sei bem quem ela é. Ela é da Assembleia de Deus. Ela é professora de escola bíblica dominical. Meu Deus, coitado dos O pai alunos. é pastor. E aí eu me pergunto, será que o pessoal está entendendo como que os esquerdistas manipulam a religião? Porque é de propósito que eles colocam uma pessoa igual a Lisiane Gama para tocar essas coisas. Eles não vão colocar a Maria do Rosário. Eles não vão colocar um comunistão mesmo, membro do Partido Comunista. Isso é de propósito. Isso é para enganar aqueles caras igual esse que eu mencionei aqui do antagonista, que vê o sargento falando alguma coisa, falando, o gordo do irmão do Lula, e aí vira e fala, pô, realmente, não pode ser assim, que no seu debate tem que ser elevado, não pode falar o gordo do irmão do Lula. Tem uma camada de católicos, protestantes em geral, evangélicos, os cristãos em geral, eles têm um tesão por no Brasil, né? Por um negócio da polidez. É, Se você é um falar fetiche. é fetiche. Fetiche. Por isso que eu falei tesão. É fetiche o negócio. É sexual. Se você falar polido, você pode falar qualquer merda. E todos irão te respeitar. Eles podem discordar de você, mas irão te tratar com um respeito ímpar. Não importa o tamanho da merda que você fale. Sim. Não importa. Não importa. Que Jesus não era celibatário, que ele tinha relações com Maria Madalena, que Jesus veio para poder revolucionar, que Jesus era revolucionário. Eles podem falar qualquer heresia, qualquer asneira, qualquer baboseira. Se o tom de voz for polido, ele será respeitado. Se ele falar educadamente, Sandro, tudo é aceito. Usar certas palavras-chave como Vossa Excelência. É impressionante essa infiltração entre os O cristãos. Olavo falava isso, Vossa Excelência, por favor, eu gostaria de executá-lo agora e retirar a sua cabeça do lugar.